Dando continuidade à nossa aula de punimão da disciplina de semiologia. Agora falando da goniometria, né? Para que serve a goniometria dentro do exame físico? Ela vai quantificar, dar dados numéricos, né, com relação à amplitude de movimento. Se o indivíduo ele tem o ato completo de movimento ou se ele tem uma limitação desse ato. E aí é importante porque a partir disso, nós fisioterapeutas, a gente vai traçar um plano de tratamento mais adequado para aquele paciente. E ainda a gente consegue também documentar a evolução do quadro clínico. Então, por exemplo, no primeiro dia de avaliação, o paciente ele veio relatando a gente conseguiu constatar uma limitação da amplitude de punho para flexão. Então, daqui 5 sessões, 3 sessões, eu vou trabalhar a amplitude de movimento e aí futuramente eu vou verificar novamente e eu consigo ver quantos graus esse paciente já foi ganhando para chegar perto do fisiológico ou do funcional para aquele paciente, né? A disciplina de semiologia, ela não trata, ela não aborda o tratamento. Porém, quando a gente faz uma avaliação muito bem feita, automaticamente a gente já sabe fazer o plano de tratamento, né? Então, isso é muito legal das aulas de semiologia, porque se vocês fizerem uma avaliação completa e muito bem feita, vocês vão saber qual tipo de tratamento mais adequado. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora um pouco da goniometria de punho e dedos, né? Para a flexão do punho, o braço fixo ele vai na face medial da unha, o braço móvel vai na superfície medial do quinto metacarpo, né, em direção ao dedo mínimo, e o eixo ele vai na articulação do punho, na parte mais central. Então, esse movimento de flexão, o ideal é que ele mantenha 90 graus de flexão. Qualquer resultado menor que isso já indica uma limitação da amplitude de movimento, tá? Não significa que o indivíduo perdeu a funcionalidade dele. Então, dependendo da quantidade de grau que está limitado, ele mantém uma função. Ele consegue fazer algumas atividades, mas dependendo do grau de severidade de perda dessa amplitude, né, ele pode sim perder a funcionalidade dele. Então, é a partir disso que nós iremos traçar o plano de tratamento. Por exemplo, nesse caso, o nosso objetivo seria ganhar amplitude de movimento. Para a extensão do punho, o braço fixo ele vai na face medial da unha, o braço móvel na superfície medial do quinto metacarpo e o eixo na articulação do punho. Então, veja que o posicionamento do goniômetro ele é igual para a flexão e para a extensão. Porém, a extensão do punho ela é um pouco menor. A amplitude ela vai de 0 a 70 graus no goniômetro. Desvio radial, né? Vamos lá, posição anatômica, é o movimento de abdução do punho no plano coronal. O antebraço, nesse caso, ele vai adotar uma posição neutra, ou seja, nem supinação e nem pronação. O braço fixo, ele vai na região posterior do antebraço. O braço móvel na superfície dorsal do terceiro metacarpo e o eixo na articulação radiocarpal. Então, solicita-se o movimento de desvio radial do paciente e eu vou anotar a goniometria, que nesse caso, né, dentro do fisiológico, é até 20 graus. Até 20 não, né? O normal são 20 graus. Então, aqui isso indica uma limitação da amplitude. E o desvio mar, o posicionamento do goniômetro ele é o mesmo. Lembrando que numa posição anatômica, o desvio lunar ele relata a adução do punho, né? Ou seja, a aproximação da linha média. O antebraço na posição neutra, o braço fixo, região posterior do antebraço,
o braço móvel, superfície dorsal do terceiro metacarpo, e o eixo na articulação radiocarpal. Então, o movimento de desvio ulnar, ele vai de 0 a 45 graus. Veja bem que esse desvio ele é muito maior que o radial. Lembra o tecido fibrocartilaginoso que eu tenho aqui entre a una e a fileira proximal do carpo? Então, devido àquele espaço, a gente consegue uma amplitude maior de movimento para o desvio ulnar. Aqui, ó, exame físico de punho e mão, para flexão e extensão do polegar. Tá? Então, eu tenho um movimento de flexão de 70 graus e um movimento de extensão de 15 graus. Veja bem que nessa imagem que eu coloquei no slide, a gente consegue fazer a goniometria com o nosso goniômetro tradicional. Mas lembrando vocês que existe um goniômetro menor, que é próprio para dedos, para medir as interfalangianas, para medir as metacarpofalangianas. Mas também, se eu não tenho acesso a esse tipo de goniômetro, eu consigo adaptar o meu goniômetro tradicional para fazer essa mensuração, tá? Então, aqui, voltando, para medir a flexão e extensão do polegar. O meu braço fixo, ele vai na superfície lateral do primeiro metacarpo. O braço móvel, ele vai na superfície lateral da falange do polegar, tá? Então, nessa imagem, ele está adotando o dorso, que eu também vou conseguir verificar. E ele inverteu aqui nessa imagem, porque eu não achei outra na internet, mas ele inverteu o braço fixo do braço móvel. O eixo na linha articular da articulação metacarpofalangiana do polegar, e a mensuração é de 70 graus para a flexão e de 15 graus para a extensão. Tá? Isso a gente está falando da articulação metacarpofalangiana do polegar. E para a abdução do polegar, ó, nesse slide eu consegui a imagem para mostrar para vocês. Então, numa goniometria de abdução do polegar, ela vai de 0 a 70 graus, tá? O braço fixo, ele vai paralelo à superfície lateral do primeiro metacarpo, acompanha aqui, ó. O braço móvel vai na superfície dorsal da primeira falange aqui. E o eixo na articulação carpo-metacárpica do polegar, aqui, tá? Então, aqui é o movimento de abdução do polegar. Aqui agora para medir a goniometria de flexão e extensão das articulações metacarpofalangianas. Então, de flexão eu tenho um movimento de 90 graus e de extensão eu tenho a goniometria de 30 graus. O braço fixo ele vai na superfície dorsal do metacarpo. O braço móvel na superfície dorsal da falange proximal. Novamente, gente, nessa imagem, eu não consegui outra na internet, mas tá trocado, né? O braço móvel, ó, é esse daqui. Então, o braço móvel, ele vai na superfície dorsal da falange proximal, ele vai aqui. Então, no movimento de flexão, eu tenho 90 graus, que é o ângulo reto. E o movimento de extensão é a mesma coisa, tá? Mantém o mesmo movimento, só fazendo a extensão do dedo. E aí eu tenho o movimento de 30 graus para a extensão. Agora o movimento de flexão e extensão da interfalangiana proximal e da interfalangiana distal também. Para a flexão, eu tenho de 0 a 110 graus de flexão. Então, acompanhe comigo. Nessa imagem, a gente está medindo a flexão da interfalangiana proximal. Então, vamos lá. A superfície, o braço fixo, ele vai ficar na superfície dorsal da falange proximal, que é aqui. Novamente, está invertido, né? Nessa imagem, porque eu não consegui outra na internet. O braço móvel vai na superfície dorsal da falange intermédia distal aqui. E o eixo bem na articulação que eu quero medir, que é a interfalangiana proximal. E aí a goniometria ela vai ser de 110 graus.
E a mesma coisa, olha, eu vou fazer para a interfalangiana distal. Braço fixo na superfície dorsal da falange média, braço móvel na superfície dorsal da falange distal, só que daí o eixo ele vai para a articulação interfalangiana distal. Tá? E para a extensão, a gente vai posicionar o goniômetro agora na face anterior, né, que é na palma da mão, e a gente vai ter a medida de 10 graus para extensão, onde o eixo ele vai estar no centro da articulação que eu quero mensurar, e o braço fixo, o braço móvel, acompanhando aqui o centro, né, a face palmar das falanges, tá? Então, 110 graus de flexão e 10 graus para extensão. Exame físico de punho e mão. Continuando agora para adução e abdução dos dedos. Lembrando vocês, gente, que o movimento de adução é a aproximação da linha medial. O de abdução é o afastamento da linha mediana. Né? Então, a gente vai ter para ambos 20 graus de amplitude de movimento no goniômetro. O braço fixo vai ser na superfície do metacarpo. Então, aqui, ó, superfície do metacarpo. O braço móvel na superfície dorsal da falange proximal daquele dedo que eu quero verificar. E o eixo na articulação metacarpo-falangiana. Então, eu consigo medir em uma posição tanto o movimento de adução e de abdução. E ambos, a gonometria são 20 graus. Agora, para verificar os testes de força muscular, eu vou ter que testar os flexores e extensores do punho dos dedos, o movimento de adução e abdução dos dedos, o desvio radial do desvio lunar e também posso fazer um teste de funcionalidade que é a apreensão, né? O movimento de pinça. Então, para eu fazer o teste de força muscular, vamos recordar e vamos lembrar. Para fazer o movimento, primeiro vou solicitar para o paciente, vamos supor aqui, por exemplo, testar, igual essa primeira imagem aqui embaixo, o teste de força dos flexores de punho, né? Então, eu coloco aquele indivíduo com tração da gravidade e vou solicitar que ele faça um movimento de flexão de punho. Note que nessa imagem aqui embaixo, ele não está com tração da gravidade, né? Então, nesse caso aqui, aí ele poderia estar testando um movimento de extensão de punho. Então, primeiramente, lembrando todos, o movimento ele deve ser realizado com tração da gravidade. Então, no teste de flexão de punho, eu falo que o indivíduo flexionar o punho sozinho, conseguiu o arco completo de movimento, ok, ele tem grau 3, segundo a escala de Kendall. Para ele fazer, aumentar o grau para eu avaliar, eu tenho que colocar uma resistência contra o movimento. Então, eu, fisioterapeuta, se eu estou avaliando a flexão de punho, eu devo colocar a resistência no sentido da extensão do punho. Se o meu paciente conseguiu vencer esse arco completo de movimento com uma pequena resistência, ele tem grau 4, segundo a escala de Kendall. E se ele conseguiu vencer uma grande resistência, ele tem grau 5, segundo a escala de Kendall. Só para recordá-los e lembrá-los que o grau 1 é quando o paciente esboça a contração, o grau 2 é quando ele não vence a força da gravidade, e o grau 0 é quando ele tem uma ausência de força muscular, né? Ou seja, ele nem esboça a contração, não faz movimento nenhum quando a gente solicita o movimento para ele, tá? Aqui, ó, nessa imagem, vamos avaliar essa imagem. É um teste de força dos extensores de punho. Aí sim, eu estou com tração da gravidade, o meu paciente está fazendo um movimento de extensão e eu, fisioterapeuta, estou aqui com a mão embaixo para dar estabilidade à articulação do punho e com a mão aqui em cima, forçando o movimento contrário. Então, eu levo para a flexão e o paciente leva para a extensão. Então, nesse caso aqui, o movimento avaliado, né, a força muscular avaliada, são os extensores de punho.
Nesse movimento aqui, ó, nessa imagem, eu tenho a oponência do polegar, quando aquele polegar ele vai em direção ao dedo mínimo. Então, eu peço o paciente fazer o movimento ativo, depois pequena resistência e depois grande resistência. Continuaremos a nossa semiologia no próximo vídeo com os testes especiais para punho e mão.